Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Carol e hoje eu vim falar pra vocês que você pode crescer dentro de um lar cristão e ainda assim não conhecer a Deus. Hoje eu quero trazer um versículo de Samuel, que é o 1 Samuel 2,18, que fala: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando subia a Siló para oferecer o sacrifício anual, em 1 Samuel 2,19. Para esclarecer, gente, para quem não conhece a história de Samuel, a mãe de Samuel era uma mulher estéril e ela orou muito a Deus para conseguir ter esse filho. Ela ia pro templo e ela parecia tipo assim que estava embriagada, porque ela ficava implorando para essa criança, porque o marido dela tinha outra esposa e essa mulher tratava ela muito mal, porque ela não conseguia ter filhos. E aí ela implorou ao Senhor para ter esse filho. E ela falou que se ela tivesse esse filho, ela dedicaria esse filho totalmente a Deus. Nisso ela conseguiu engravidar depois que implorou muito ao Senhor. Parecia que estava bêbada. Bêbada, e ela prometeu, né, que dedicaria o filho ao Senhor. Quando ela ficou grávida, ela criou o menino, desmamou ele primeiro e aí levou ele pro templo e foi consagrar ele ao Senhor. Nisso ela deixou ele no templo com um profeta do Senhor, que era o Eli, e aí ele cresceu no templo desde criancinha. E a Bíblia tem aqui um versículo muito interessante, que ela fala em 1 Samuel 3,7, que fala bem assim: Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E aí é nessa parte que Deus vai falar com Samuel. E Samuel fala assim, pois o teu servo está ouvindo. E é quando ele começa a viver o chamado dele, sabe? Ele tem a primeira visão, que é a visão dos filhos de Eli, que eles morreriam, sabe? Porque os filhos de Eli faziam coisas erradas no templo. E começa o chamado dele. Samuel foi um profeta muito abençoado. Tudo que ele falava se cumpria, entendeu? E uma coisa que eu quero aqui pautar, sabe? É que tem outro versículo, né? Que é 1 Samuel 3,1, que fala assim: Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara, não havia muitas visões. Ou seja, Israel vivia um tempo de silêncio espiritual. Então Deus vir falar com o profeta, né, o menino, foi uma coisa muito, muito rara, entende? E quando Deus foi falar com ele, Deus chamava Samuel. Ele estava dormindo, ele falava: Samuel. Aí Samuel só levantava, ia lá no profeta e ele dizia bem assim: tu me chamaste, Senhor? Aí ele falava: não te chamei. Aí Deus chamou ele 3 vezes. E ele só levantou e foi perguntar ao Eli se ele tinha chamado. Ele falou: não. Foi quando ele se tocou que era o Senhor, que era Deus que estava chamando ele. Aí ele falou: olha, quando ele te chamar de novo, fala, né? Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Aí ele falou isso para o profeta Samuel. E aí Samuel voltou a dormir. E aí Deus voltou a chamar ele, sabe? Isso no silêncio da noite. É muito interessante. Porque Deus, ele não se revela no púlpito, entendeu? Deus não se revela na multidão para você conhecer a Deus. Deus, ele se revela no íntimo, entendeu? Como ele se revelou para Moisés, Deus se revelou numa sarça ardente, num monte, entendeu? Deus, ele se revelou para Samuel aqui no íntimo, quando ele estava dormindo, entendeu? E o chamado de Samuel, ele só iniciou quando Samuel respondeu Deus de volta, entendeu? Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então, se você quer conhecer realmente a Deus, se você quer que Deus se revele para você, é muito importante que você responda ao Senhor. Busque ao Senhor de coração, busque ao Senhor com sinceridade e mostre serviço, mostre sua disposição, entendeu? Mostre que você está aqui para servir, para ouvir, para aprender, porque Deus, ele se revela para você, entendeu?
Mas é importante que você esteja disponível, é importante que você esteja sensível à voz do Senhor, porque o chamado de Samuel se ensinou quando ele falou isso. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Hoje também eu quero deixar uma oração que eu escrevi aqui, que fala assim: Deus, hoje quero ouvir a tua voz, quero conhecer a tua direção, teu amor, tua bondade, tua graça, tua paz e tua tranquilidade. Quero construir um relacionamento contigo e realmente te conhecer. Revela-te a mim e mostra o teu propósito para a minha vida. Graça e paz. É muito importante que a gente, quando quiser realmente conhecer a Deus, a gente seja honesto, seja sincero, porque quando a gente busca o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, eu acho que isso é uma coisa que interessa tanto a Deus, sabe? É uma coisa que faz toda a diferença, porque não é só você viver a sua vida, não é só você aproveitar as coisas do mundo, se preocupar com as coisas do mundo. O mundo espiritual, Deus, os anjos, eles são todos tão reais quanto qualquer coisa aqui nesse mundo, quanto qualquer coisa que você pode imaginar, quanto qualquer carro que você possa ter, moto, dinheiro, o que for. Deus, ele é muito mais do que tudo isso. Quando você começar a entender, sua vida vai mudar completamente. Então busque primeiramente a Deus, busque primeiramente ao reino dos céus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E busque encontrar o seu propósito. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Espero que você tenha uma ótima semana abençoada. Uma boa tarde, boa noite ou bom dia. Até mais.